Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast sobre finanças e investimentos, comigo André Bona, batendo um papo com você hoje sobre ouro, dólar e erros comuns do investidor. Bom, quero dizer a vocês que há mais ou menos, eu vou dizer um ano, né? Mas eu não sei nem quando que esse episódio aqui vai ser publicado. Mas acho que foi em agosto de 2019, a gente fez uma live no canal do BTG Pactual Digital falando sobre ouro e dólar, né? E na ocasião a gente estava explicando como é que funcionam esses investimentos e inclusive o BTG tinha colocado na plataforma dois fundos com essa finalidade, um fundo que acompanha o ouro, outro fundo que acompanha dólar, né? É um fundo cambial e um fundo de ouro, para você poder olhar e verificar se aquilo se encaixava na sua necessidade de investimento. Pois bem, passou 6 meses, veio a crise do Covid e os mercados, as ações desabaram. E aí todo mundo, né? Todo mundo não é uma forma correta de falar, mas muita gente começou a apontar o ouro e o dólar como investimentos, oportunidades incríveis que estavam agora rendendo muito, etc e tal, que dizendo, tá vendo que o Ibovespa não serve para nada, que o ouro e que o dólar é que são os principais, olha a rentabilidade deles nos últimos anos e tal. Bom, a grande coisa ali, e a gente até fez conteúdo sobre isso também durante o período, mas eu ainda me preocupei com o uso correto dessas modalidades de investimento, e por isso que eu resolvi fazer o podcast. A primeira coisa que a gente tem falado, né, eu tenho falado já há muitos anos, e eu me lembro exatamente dessas lives que nós fizemos no comecinho do segundo semestre de 2019, foi a importância de você usar o ouro-dólar caso você seja um investidor que se incomode com as oscilações do mercado e seguindo a premissa de diversificação em diferentes ativos com diferentes correlações. Então a gente sabe que o ouro ele tem uma baixa correlação com a bolsa e que o dólar muitas vezes pode ter uma correlação negativa, não perfeita, mas uma correlação negativa. E por isso, aqueles investidores que se incomodam muito com as oscilações poderiam considerar a possibilidade de ter também essas modalidades como proteção. A gente sempre usa o ouro e o dólar como instrumentos, né, ou posicionamentos de proteção, porque eles não produzem fluxo de dinheiro novo, eles não geram caixa, eles não geram dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você tem 1 quilo de ouro, daqui 10 anos você vai continuar tendo 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro não vira 1,1 kg de ouro. 1,1 quilos. Ele não vira 1,1 kg. Ele continua sendo 1 quilo de ouro. O valor dele vai ser maior ou menor quando você faz o câmbio para reais, no caso, né? Então pode ser que o ouro se valorize no período e aí quando você vai transformá-lo para reais, então você tem a diferença, que pode ser positiva ou negativa, dependendo de vários fatores, e do prazo e do tempo, né? Assim como o dólar, quando você pega e faz uma conversão, sei lá, equivalente a 10 mil dólares, por exemplo, você não vai ter 11 mil dólares em dado momento. Você vai continuar tendo o equivalente a 10 mil dólares que você vai converter de volta para reais, que pode ser mais reais ou não. Então, quando a gente fala dessas características, a gente está falando da característica de proteção, porque uma empresa, quando você investe numa ação, ela gera lucros, porque ela trabalha, vende um produto, esse produto gera um resultado na empresa que gera um caixa, que gera um lucro. Então a empresa gera isso. Quando você investe na renda fixa, o seu 10 mil reais, depois de um tempo, vira 11, vira 12, vira 13. Então você tem um crescimento na mesma unidade monetária que você investiu. E no caso do ouro e do dólar, especificamente dos fundos que acompanham eles, ou mesmo quando você faz a operação
de outras maneiras, assim, vou comprar o dólar direto, ou vou comprar o ouro físico, não importa, a forma como você escolher, ele não gera mais unidades monetárias da mesma espécie de ativo, né? Ele não se multiplica. E aí isso não quer dizer que você não possa ganhar ou perder dinheiro, não quer dizer, claro que você pode, é uma mercadoria física, ele vai variar de preço, e se ele variar para cima, depois você troca por mais reais, tudo bem. Ou se ele variar para baixo, você troca por menos reais, assim como o câmbio, né? Como o dólar. Então, um erro muito comum nesse período foi muitas pessoas compreenderem que falar de ouro e dólar agora era uma sugestão de investimento em ouro e dólar. Jamais. O ouro e o dólar são utilizados para aqueles investidores que se preocupam com a volatilidade dos ativos e que querem diminuir essa volatilidade da carteira toda de maneira perene, de maneira frequente. Ou seja, quem tem ouro e dólar na carteira, eu acredito que se entenda que deve ter sempre. Não é quando tem uma crise, não. Porque você não sabe quando a crise vem. Então você faz uma alocação com uma parte da carteira defensiva, fazendo um hedge, uma proteção, caso algo imprevisto aconteça com a outra parte, que é a parte da renda variável, por exemplo. Então, aí muitas pessoas, mas agora todo mundo está falando de ouro. Não é que aquele momento da crise estava todo mundo falando de ouro. É porque naquele momento as pessoas despertaram para o que fazer agora. E ele fala, olha, se você tivesse usado, tá vendo esses instrumentos aqui, tá vendo essas classes de ativos aqui, você pode se proteger de uma maneira perene, frequente, tendo esses investimentos na carteira. E muitas pessoas usaram um argumento assim, muito frágil e até infantil, de que nossa, mas o ouro rendeu muito, eu vou ficar com ouro para sempre, porque o ouro é o melhor negócio do mundo. Isso é bobagem. Isso é bobagem, porque você não pega uma carteira e olha para trás aquilo que rendeu mais e escolhe. Isso é coisa que não faz sentido. Isso é olhar a rentabilidade passada, é o erro mais primário, mais básico do investidor. Então, é o mesmo erro daquele cara que tivesse pegado, por exemplo, um fundo de ações, vamos colocar o índice, um ETF ou um fundo indexado Ibovespa que acompanha o índice, que inclusive tem no BTG Pactual Digital também, um fundo assim, um fundo que acompanha o índice, um fundo com dólar e um fundo com ouro. Esses três, e depois o resto é renda fixa, vamos botar. E aí você coloca e você olha depois de um ano a carteira e você fala, olha, esse aqui rendeu bem, então vou continuar com esse aqui rendeu mal, vou tirar, esse aqui rendeu mal, vou tirar. Isso é de uma falta de compreensão de investimento que eu não quero de forma nenhuma que você seja levado a esse erro. Porque a função desses investimentos na carteira é justamente render quando os demais não rendem. Então, se você tira aquele que rendeu menos, quando o mercado virar, ele não estará lá para fazer justamente o contrapeso de render mais, enquanto os outros renderão menos. Então você não pode enxergar o ouro e o dólar individualmente numa alocação e dizer, o ouro é melhor do que a bolsa, o dólar é melhor do que a bolsa, porque isso não existe. O que existe é a alocação da carteira como um todo, com cada um fazendo a sua função. Então não adianta você ouvir conversa fiada de gente que vai chegar e falar, nossa, mas o ouro, olha aqui, rendeu um monte. O ouro oscila pra caramba, é renda variável também. Tá? E outra coisa, a valorização dele em grande parte se deve pela valorização do dólar também, porque o ouro é cotado em dólar, não é cotado em real, né? Então você tem um fundo que já faz a conversão em real, já faz a produção, e você tem outro em dólar, mas em dólar ele tem outra trajetória, outro gráfico, que ele é cotado em dólar, né? Então muitas pessoas também confundem, nossa, o ouro rendeu bem, não, mas peraí, mas quanto disso aqui foi variação cambial que impactou? Foi a maior parte, então não foi o ouro, foi o dólar, né? Então isso
demonstra que você precisa entender o produto para saber o que gera aquilo e demonstra que você precisa saber como utilizá-lo de maneira inteligente na sua carteira de investimentos também e enxergar a carteira como um todo. Então não é agora, quando você olha no meio, quando você estava olhando ali no meio da crise, no pior momento, quase 60 mil pontos, né, quase, né, acho que foi 63, 64, sei lá, o valor mínimo que o índice chegou aí no meio da pandemia, logo no começo. Você não pode olhar o ouro e o dólar ali olhando pelo que eles renderam. Não é essa a ideia. Você tem que olhar ele e o dólar ali, o ouro e o dólar, como algo que vai contrabalancear a outra classe de ativo. Então, tanto é que você poderia fazer essa mesma reflexão num período, olhando nos gráficos até 2019. Aí você vê a bolsa lá em cima, e você ia ver, talvez, dependendo do período que você pegasse, os outros nem tendo uma rentabilidade tão boa, mas você conseguiria perceber a falta de correlação ou a correlação negativa, que é isso que interessa nessa posição. É isso que interessa. Não interessa quanto rendeu, interessa se a correlação é baixa, ou seja, descorrelacionado, ou se tem uma correlação negativa, ainda que não perfeita. Isso que interessa na observação do ouro e dólar na composição da carteira. Não é quanto rendeu. Você não pega o ouro e dólar para ter rendimento. Você vai ter quando for o cenário favorável a isso, naturalmente. E você não vai ter quando for favorável a isso. Mas ele sempre vai impedir que quando outros ativos da carteira se desempenhem mal, eles defendam a posição. E vice-versa, quando eles forem mal, de repente, os outros ativos façam o papel deles de ter uma rentabilidade superior. Então, por favor, não analise ouro e dólar na colocação numa carteira de investimentos como produtos que rendem, mas como produtos de defesa. E aí o que mais interessa não é você medir quanto rendeu em X tempo, porque isso é coisa de sardinha. O que você precisa saber, e por isso que ele faz sentido colocar na carteira, é a correlação, né? A correlação negativa, não precisa ser perfeita, mas a correlação negativa, e a descorrelação na montagem da carteira tudo, caso você se sinta desconfortável com volatilidade, tá? Essa é a premissa, você tem que sentir. Se você não se sentir, talvez você nem precise ter. Mas se você se sentir, então você pode ter o ouro e o dólar na carteira. Então, jamais caia na conversinha de olha quanto o ouro rendeu, vou comprar agora. Porque você vai fazer aquilo que todo investidor erra normalmente. Olhar a rentabilidade passada para tomar uma decisão sobre um futuro que não tem nada a ver com o passado. Então não é essa a ideia. Isso, tentar adivinhar que o ouro vai render mais agora, ou o dólar vai render mais agora, isso é perda de tempo. Pense na alocação, pense nos instrumentos de proteção e muito mais neste caso de olhar quanto o ouro e o dólar renderam, pense em olhar a correlação positiva, a correlação negativa ou a descorrelação desses ativos com relação aos outros ativos que você tem na carteira. Beleza? Não se trata de adivinhar qual vai ser melhor, não se trata disso, se trata de ter um contrapeso quando as coisas não saírem do jeito que a gente espera. Um grande abraço e até o próximo podcast.